Fala, povo, beleza? Professor Igor aqui e mais uma vez estou trazendo uma bateria de 10 atividades sobre língua portuguesa dos concursos. E para hoje, nossas atividades serão voltadas a um tema muito importante chamado verbos. Mas verbos aonde, Igor? Se cai tanto na sintaxe quanto na morfologia. Hoje a gente visualizará a parte morfológica do verbo. Morfologia. Que é uma das 10 classes de palavras mais importantes da nossa língua portuguesa. Bom, para quem não está ligado, os verbos eles são importantíssimos quando a gente fala de estudos e de língua portuguesa. Para tanto, nós analisaremos 10 atividades conforme cai sobre o seu tempo, o seu modo. Tempo, modo, pessoa e tudo mais. Bom, para começar nossas atividadezinhas, nós visualizaremos a primeira questão, que traz o seguinte enunciado: mandar mensagens ao volante pode ser perigoso. As palavras mandar, mensagem e perigoso, em destaque no cartaz, podem ser classificadas corretamente e respectivamente nas classes gramaticais. Aí vem A, B, C, D, E, né? Vem todas essas opções. Bom, para começo de conversa, mandar. Toda vez que a gente vê uma palavrinha que está dizendo uma execução de algum tipo de ação ou de estado, nós teremos como partida os verbos. Então aqui, ó, nós temos um verbo que nada mais é do que uma palavra responsável por trazer ao enunciado uma ação, um estado, algum tipo de sujeito. E nesse caso, ele traz, nessa nova ideia, um complemento. Muitas das vezes pode ter um complemento ou pode não ter um complemento. Nesse caso aqui, o verbo mandar, ele traz seu complemento o quê? Mandar o quê? Mensagem. Mensagens, automaticamente, por ser um complemento do verbo, ele vai ser o quê? Um substantivo. E esse perigoso aqui, olha só, perigoso é o quê? Perigoso está dando voz ao volante e ao mandar mensagem, a ação de mandar mensagem. Pode ser perigoso, esse perigoso automaticamente está dando uma característica ao ato. Por ser uma característica é o quê? Um adjetivo. Adjetivo. Conforme a gente estudou no nosso último vídeo sobre substantivos e adjetivos. Então, automaticamente, nossa única opção de resposta é a letra B. Fácil, rápido, simples. Questão de análise de análise morfológica, análise de classe de palavras. Vamos para a nossa próxima questão. Bom, número 2. Não dará ouvidos às lamúrias. Eu já lhe vi dormindo, alisando a sua testa suada e seus cabelos engomados. Eu ri de seu esquecimento porque eu lembraria para sempre. Bom, as palavras lamúria, lamúrias, dormindo e sempre pertencem a qual classe de palavras? Bom, vamos observar ali. Lamúrias está começando o nosso enunciado, né? Para quem viu as minhas aulas sobre crase e sobre substantivo, vai identificar que lamúrias é automaticamente um substantivo pela única aparição dessa crasezinha aqui, olha só. Se tem crase, tem um A mais outro A. Então, essa lamúria aqui é um substantivo, pelo simples fato desse A ser o quê? Um artigo. E todo artigo precede sempre um substantivo. Automaticamente, a gente já descarta todas as opções. Ó,
todas as opções, exceto a letra D, o que é corretíssimo. Por quê? Dormindo. Dormindo nada mais é do que um verbo no gerúndio. Gerúndio. Ah, Igor, como é que tu sabe? Cara, terminação NDO. NDO, tá. É a terminação do gerúndio, ou seja, a ação está acontecendo durante aquele momento da fala. E eu sempre, cara, sempre é um advérbio. Advérbio. Por que é um advérbio? Porque está modificando o sentido do lembrar. Vai lembrar até quando? Até o sempre. Entendido? Então só nos resta a nossa letra D. Questão número 3. Bora lá. Marque a alternativa em que as palavras extraídas do texto pertencem à mesma classe de gramatical. Bom, Igor, não temos o texto aqui, então como é que você vai fazer essa atividade? Cara, é muito simples. No caso, é só a gente se basear no basicão das nossas classes. Primeiro caso, recordou, reclama, ri e briga. São tudo verbos. Tudo isso é verbo. Porém, quando a gente olha, esquecimento não é verbo. Não, verbo. Incomparável é adjetivo. Não, sempre é um advérbio. Eternos é um substantivo ou adjetivo. Então só nos resta minutos e manhã. Que ambos são o quê? Substantivos. Então, automaticamente a nossa letra é assim. Mesmo não sendo uma questão específica de verbos, caiu o verbo. Então, olha a importância da gente conhecer a classe de palavras. Porque só de saber o que é verbo, como que a gente identifica, já tiramos as opções A, B, D e E. Ou seja, das 5, tiramos 4 opções de uma vez só. Questão número 4. Pare de desperdiçar vida. Doe órgãos. No slogan da campanha publicitária apresentada, qual é a forma nominal de desperdiçar? Bom, primeiro caso. O que é forma nominal? Cara, forma nominal só existem 3. Que é o infinitivo, o gerúndio, e o particípio. Bom, sabendo disso, a gente já descarta o quê? O imperativo. A opção é. Descartamos o imperativo. Bom, como que a gente sabe qual que é o infinitivo, qual que é o gerúndio, qual que é o particípio? Bom, o infinitivo ele sempre vai terminar com AR, ER ou IR. O gerúndio é a terminação NDO. Ando, endo, indo. E o particípio é a terminação ada ou ado, edo ou eda e ido ou ido. Bom, já observamos que a terminação é o quê? Sar. Então é AR. Logo, descartamos gerúndio e particípio. Bom, quando aí fica lá, A ou D? Infinitivo expressa um processo da ação ou infinitivo expressa uma ação em si? Cara, quando a gente fala de infinitivo, a gente está expressando a ação em si.
O processo da ação é o gerúndio, que fala basicamente assim: ah, estou dormindo. Ou seja, começou a dormir, mas não finalizou. Quando a gente fala vai dormir, o dormir expressa a ação em si, é o nomezinho do verbo. Então, automaticamente, nossa opção é a letra D. Rápido, fácil e simples, gente. Questão número 5. No trecho, para respondê-lo, o preposto da empresa divulgou nota com a íntegra do resultado do primeiro exame que a paciente havia feito. O verbo em destaque encontra-se no modo indicativo, particípio, imperativo, subjuntivo ou infinitivo. Bom, lembra da nossa questão anterior? Então, a gente vai pegar a mesma essência. O verbo é divulgou. Se ele não terminou em AR, ER e R, não é infinitivo. Se não terminou em MDO, não é gerúndio. Se não terminou em ado, edo, ido, não é particípio. Bom, então já descartamos duas opções. Ah, Igor, o indicativo, o imperativo ou o subjuntivo? Cara, aqui é prático. O indicativo indica. Indica uma ação ou estado. O imperativo, ele é como se fosse uma ordem ou pedido. Já o subjuntivo, ele deixa subjetivo a sua ideia. Ele deixa a ideia por detrás de alguma coisa. E ele sempre vai estar em uma oração que esteja subordinada a outra. Então, portanto, a nossa única opção viável é que indicou que uma nota foi divulgada. Então, logo é o indicativo. Rápido, né? Fácil. Bom, aí agora entra uma questão sobre tempo verbal. A gente estava falando sobre modo, sobre forma, agora é o tempo. Bom, marque a alternativa que melhor explica o verbo manterá está no futuro do presente da frase. O Dr. Samuel Ferguson, um dos seus ilustres filhos, manterá essa tradição. Bem, se a gente está falando de futuro, futuro, automaticamente não é algo que está acontecendo no momento da fala. É futuro, né, gente? Nem que aconteceu no passado, é futuro, é o amanhã. Não é pela ideia. Não é uma ação que é desejada e nem é uma ação que é habitual. Por quê, cara? É um futuro. Se é o futuro, é o amanhã, é o que vem após, é o que vai acontecer, é o que se pretende acontecer. Então, automaticamente, a nossa letra A. Questão número 7. Marque a alternativa que explica a razão pela qual o avistamos está no pretérito perfeito do indicativo na frase. Cara, primeiro caso. Quando a gente fala de pretérito, é só uma palavrinha bonita para dizer passado. Aí, vamos observar a nossa frase. Né? Naquela noite, avistamos a Terra logo após o anoitecer. Se é passado, não é algo que ainda vai acontecer. Não é uma ação desejada. Não é uma ação habitual. E nem algo que está acontecendo no momento da fala. Logo, automaticamente, é a nossa única opção, a letra C. Aqui seria futuro. Aqui seria presente. E, em ambos os casos, não seriam o indicativo. Possivelmente o subjuntivo. Entendido, povo? Vocês estão compreendendo? Questão de verbo. É um terror? É.
É um terror psicológico. Entendido, povo? Vocês estão entendendo? Questão de verbo é um terror? Sim, é um terror se você não souber administrar os conceitos sobre verbo. Mas depois que você pega a essência, fica fácil. Por exemplo, olha só. Analise os períodos os verbos destacados estão no subjuntivo. Bom, primeiro caso. O verbo no subjuntivo, ele é uma oração subordinada, é o que a gente chama de oração subordinada. Ou seja, não teremos um verbo indicando alguma coisa acontecendo ou ordenando alguma ação. Nós teremos um verbo que vai supor que algo vai acontecer em detrimento de outra coisa. Por exemplo, o caso aqui, olha só. Ela poderá brincar caso termine a tarefa. Ou seja, existe uma condição para que haja a brincadeira, para que ela possa brincar. Então, aqui nós temos o quê? O subjuntivo. O mesmo vai acontecer com nos preocupamos. Por quê? É necessário. O que é necessário? Que nos preocupamos. Então, esse nos preocupemos, ele também está no subjuntivo, porque necessita de algo anterior para ter o seu sentido, para ter a sua construção. Logo, a nossa única opção é a letra E. Ah, Igor, por que não é um? A um está no indicativo. A 3 e a 4 também estão no indicativo. Todas essas três estão indicando alguma coisa. A primeira está indicando que entenda. Na real, nem é indicando. A primeira é, se eu não me engano, é imperativo. Entenda. Entendendo o quê? Entenda que é preciso preservar os recursos e tudo mais. A 3 é o indicativo. Todos sabem. Sabem quem sabe. Todos. O vou parar, na 4, né? Também está indicando alguma coisa. O mesmo tipo de questão caiu na questão número 9. Por exemplo, cujos verbos estão no indicativo. Dessa vez é diferente, olha só. Os alunos entendem, o voo fez e nós nos preocupávamos. Em todos esses casos que o verbo está destacado, nós observamos que a sua construção se dá numa oração principal, numa oração que desencadeia outras questões. Por exemplo, é diferente quando aparece esse quezinho aqui no meio, ou quando aparece esse quando aqui. Que aí, o tanto terminar quanto os saibam, ambos os casos estão subjetivamente intrínsecos à oração anterior. Entendeu? Portanto, as nossas únicas opções é a 1, a 2 e a 4. Letra D. Na nossa número 10, nós traremos uma nova questão sobre tempo verbal. Verbos são chatinhos? São, porém são necessários. Se você quer passar no concurso, você precisa entender como que funciona eles. Principalmente concursos de nível médio, que trabalham bastante com essa categorização. Bom, aqui ele quer que a gente entenda qual que é o tempo verbal dessas duas formas destacadas. Bom, automaticamente, na segunda, né, o fosse, a gente observa esse quesinho. Se tem um quesinho, tem o fosse, automaticamente é subjuntivo. Então a gente já descarta a letra E. Show? Show, né? Bom, mas qual que é o tipo de tempo verbal? O primeiro lá, assim eu quereria a minha última. Quando a gente vê essa terminação ia no verbo, a gente diz que ele está falando de um futuro que não é alcançável. É um, não é. É um futuro desejável.
E nesse desejo entra o futuro do pretérito. Então, automaticamente a gente vê que já descartamos a letra D e a letra C. Daí, a gente entra aqui, ó. É presente ou é perfeito? Ou é pretérito imperfeito? Bom, o que quereria? Quereria que fosse pura como este sorriso. Ou seja, não é algo que está acontecendo. Não é algo que está naquele momento da fala. É algo que é desejado no passado. Então, automaticamente, a nossa letra B. Sacada, gente. Bom, no mais é isso. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Que você tenha bons estudos e a gente se encontra na próxima videoaula. Tamo junto, pessoal!